A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu de forma unânime que o ex-presidente pré-candidato Donald Trump é sim elegível no estado do Colorado. A explicação com a correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. A decisão serve como precedente para outros estados que queriam tirar Trump das prévias eleitorais, ou seja, das votações dentro do partido para escolher o candidato à eleição em novembro, o que, claro, afetaria as chances de o republicano ser presidente mais uma vez. Em consenso, os juízes consideraram que estados não podem decidir sobre a elegibilidade de cargos federais, principalmente sobre a presidência, usando como argumento a terceira seção da 14ª Emenda Constitucional. A regra afirma que quem fez um juramento à Constituição e depois se rebelou contra o governo não pode mais exercer cargos públicos. Segundo o grupo de eleitores do Colorado, que queria Trump fora das eleições, a medida se aplicaria ao ex-presidente por causa da invasão do Capitólio. Mas os juízes da Suprema Corte discordaram. A Suprema Corte americana tem maioria conservadora, 6 juízes, 3 deles indicados por Donald Trump e outros 3 liberais. Mas essa decisão foi unânime. Os juízes não entraram no mérito sobre se Trump teria sido ou não responsável pela invasão do Capitólio. Eles se concentraram nos aspectos técnicos da seção 3 da 14ª Emenda Constitucional, uma regra da época da Guerra Civil que foi usada pouquíssimas vezes na história e nunca para decidir sobre um presidente. Donald Trump comemorou a decisão e aproveitou para defender mais uma vez a imunidade presidencial para impedir que seja processado nos casos em que é réu. O ex-presidente acumula 91 acusações criminais contra ele. If a president doesn't have full immunity, you really don't have a president because nobody that is serving in that office will have the courage to make in many cases what would be the right decision, or it could be the wrong decision. It could be in some cases the wrong decision, but they have to make decisions and they have to make them free of all terror that can be rained upon them when they leave office or even before they leave office. O Colorado é um dos estados americanos com prévias eleitorais nesta terça, que por isso é chamada de super terça. O nome de Donald Trump estaria nas cédulas eleitorais de qualquer forma, já que já foram impressas. Mas a questão era se os votos para eles seriam válidos ou não. Agora, eleitores podem ir às urnas sabendo que sim, os votos para Donald Trump serão contabilizados. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Tiago, não temos bola de cristal, né? É uma roda de análise em cima do que a gente consegue visualizar como fatos. O fato parece que no momento, o momento político, ele é muito, digamos, vento em popa para o Trump. Que fatores, eventualmente, mudariam esse momento ou o tornariam ainda mais favorável a Trump? Bom, boa noite a todos. De fato, é uma situação extremamente favorável para o Trump, porque, como você disse no começo, nada cola nele. E não se trata mais de uma disputa entre verdade ou mentira, mas sim de percepção e predileção. A economia vai até melhor do que o próprio Trump vem alardeando nos seus comícios. Mas o Biden, de forma alguma, consegue convencer aqueles eleitores indecisos de que ela está, de fato, melhor. Porque outros temas acabam se cruzando. Eu acho que essa eleição ela tem esse aspecto que é muito particular. Vários temas cruzados e um acabam contaminando o outro. Então, por exemplo, a percepção em Michigan sobre a economia acaba sendo afetada pela percepção em Michigan do posicionamento de Biden na guerra de Israel com a Palestina. E o Trump vem tirando vantagem disso, porque o Trump ele não tem o hábito de dizer coisas que são factualmente checadas. Então, ele consegue contar histórias, que a forma dele de fazer comício é por meio de contagem de histórias, e que isso acaba tendo um impacto muito positivo no eleitor que quer ouvir aquelas histórias. Nos cantos do país, aqui em Washington, por exemplo, ele perdeu 96-4, essas histórias elas acabam sendo menos impactantes porque as pessoas elas vivem a política mais de perto. Mas nos estados onde elas não vivem mais de perto, o Trump tem uma vantagem muito grande e isso deve seguir adiante. Lorival, eu sei que é uma pergunta difícil, altamente especulativa, mas é a pergunta que todo mundo se coloca, está na cabeça de todos que nos acompanham provavelmente, que é a seguinte: daqui até novembro, é muito ou é pouco tempo?
Well. Bom, eu acho que é muito tempo no sentido de que os benefícios da economia, da melhora da situação econômica podem ir se consolidando, sobretudo no que diz respeito aos juros, né? E isso nos Estados Unidos acaba tendo um impacto imediato sobre a hipoteca e, consequentemente, sobre os aluguéis, que afetam os que têm renda mais baixa, e entre eles há muitos negros e latinos que foram importantes para a eleição do Biden em 2020. É pouco tempo no sentido de que não vai dar tempo de a Suprema Corte julgar o mérito das questões. Por exemplo, essa dele não ser imputável. Exato. Se ele cometeu rebelião ou insurreição, que são citados na emenda 14ª emenda, e se ele... Assim, os juristas americanos dizem que não tem como a Suprema Corte dizer que um presidente estaria protegido dos crimes de insurreição e rebelião. E também não tem como não dizer que ele tentou fazer isso, reverter um resultado de eleição. Então, nesse caso, o que vai ser julgado, o que a justiça acabará decidindo pela demora do processo e não pelo julgamento do mérito, né? Então, e a Suprema Corte está toda caminhando nessa direção. É uma Suprema Corte com 6 conservadores e 3 liberais, dos quais, dos conservadores, 3 foram nomeados pelo Trump. Entretanto, são juízes que não dariam ganho de causa para o Trump nessa questão, no mérito da questão, mas estão decididos a empurrar isso para depois da eleição e não haverá um grande questionamento em relação a isso, porque se você olhar para o histórico da Suprema Corte, nos Estados Unidos e no resto do mundo, ela leva muito mais tempo para julgar um caso tão complexo como esse. Então, essa vai ser a saída para o Trump, para a Suprema Corte. Ele ficará protegido daqueles eleitores que dizem, nos 7 estados pêndulos, que mudariam o seu voto, deixariam de votar no Trump se ele fosse condenado. Daniel e Caio, 2 repórteres políticos. O que o Tiago e o Lorival acabaram de colocar aqui na nossa roda é um fator essencial na apreciação política em qualquer lugar, que é quais fatores na linha do tempo trabalham contra ou a favor qual candidato. O Tiago traz, por exemplo, as profundas divisões dentro do cenário democrata. O Lorival traz quais fatores da economia poderiam trabalhar a favor dependendo da linha do tempo e quais fatores no mundo político legal não vai dar mais tempo de acontecer alguma coisa, é pouco tempo para a Suprema Corte causar um prejuízo severo ao Trump. Agora, começando por você, Daniel, e depois você, Caio. Como é que vocês, experientes repórteres políticos, enxergam a composição desse momento em função dos fatores que atuam em que direção e do tempo à disposição? William, eu tenho acompanhado isso muito com a perspectiva de Brasília, né? Como é que o governo brasileiro tem enxergado esse processo eleitoral nos Estados Unidos? E aí eu observo principalmente o seguinte: neste mandato, por tudo que aconteceu, existe uma característica no governo brasileiro que é de exaltar muito a defesa da democracia, né? E nesse contexto, Biden é sempre lembrado como alguém que fez uma diferença muito importante, porque foi o primeiro ou um dos primeiros, mas certamente o principal chefe de Estado estrangeiro a reconhecer o resultado eleitoral em 30 de outubro de 2022 e por ter se manifestado muito rapidamente em defesa da democracia brasileira no dia 8 de janeiro de 2023. Muito bem, existe essa certa gratidão do governo brasileiro, o reconhecimento de uma, muito mais do que afinidade ideológica, que eu não vejo tanto, mas muito mais um sentido de reconhecimento mesmo, mas um diagnóstico generalizado, e isso eu acho que independe de governo brasileiro, é uma linha muito do Itamaraty, de que o Brasil se beneficia de um sistema multilateral baseado em regras. O Brasil é um dos países que
se beneficia do multilateralismo. E o multilateralismo não está indo bem, não está na moda, vamos dizer assim, mas está mal agora, pode ficar pior com Trump. Por que pode ficar pior com Trump? Porque Trump tem uma postura isolacionista, não é multilateralista. Então, por exemplo, no primeiro mandato dele, uma das primeiras medidas foi sair do Acordo de Paris. O Brasil cedia a COP30 em 2025. A COP30 tem uma característica muito importante, que é definir metas de redução das emissões de carbono para 2035. Imagina você ter esse cenário sem um dos dois principais emissores de gases do efeito estufa ali na mesa decidindo. Imagina um Brasil que fala em reformar as instituições multilaterais na presidência do G20 e tem ali um detrator da Organização Mundial do Comércio, como foi Trump nos seus 4 anos de mandato. Então, existe clareza de que há um receio do que pode ser um governo Trump, né? Não, ótima sugestão tua, já um passo adiante. Você já está falando das consequências, você está assumindo Trump na presidência. Está dizendo sim com a cabeça, eu queria ouvir sim. Parece que tudo indica isso, né? Embora você veja... Mas veja que a Eurásia, muito respeitada, sempre citada aqui pela gente, sim, a Eurásia aponta nos modelos matemáticos que o Biden ainda é favorito. Caio, sim, Donald Trump presidente? Aparentemente eu também. Vou falar do ponto de vista de Brasília, do Palácio do Planalto, do governo Lula. Acho que eles ainda não caiu a ficha dessa possibilidade, principalmente de como lidar com essa possibilidade, embora considerem também essa possibilidade a chance mais factível. Se isso acontecer, é um grande aviso para o Lula, né? O Lula tem ali um alinhamento, não é propriamente um alinhamento, mas uma proximidade muito maior com o Biden do que com o Trump. Uma eventual vitória do Trump vai acender ainda mais o bolsonarismo aqui no Brasil, que já deu demonstrações de força no domingo retrasado aqui na Paulista. Se com o Javier Milei isso aconteceu de certa maneira com o Trump, né, que aí sim tem uma ligação próxima do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, com o conservadorismo americano, isso vai acontecer e muito. E fica um sinal claro ali para o Palácio do Planalto, para o governo Lula, que não tem eleição ganha, se não entregar, né, se a vida das pessoas não melhorarem de fato, na ponta, o projeto político corre risco. Porque há uma sensação no governo Lula que, poxa, 2026 está aí, Lula reeleito, você tem um sentimento, um otimismo exagerado assim. Essa tua frase é interessante. Se não entregar o que as pessoas estão esperando, não há eleição ganha. A gente já passou por isso, pelo Lorival também, pelo Tiago também já tínhamos se referido a isso, Thaís. A economia americana dá sinais de uma capacidade de desempenho acima daquilo que se previa em função de uma série de crises, sobretudo inflação. Como é que isso não se traduz em política lá? Porque o custo de vida, a inflação pode ter caído, a inflação dos alimentos caiu, o desemprego está muito alto, mas a qualidade de vida e o custo de vida da maioria dos americanos não melhorou consideravelmente. O desemprego está muito baixo, você quer dizer? Oi? O desemprego está muito baixo. Baixo? Eu falei alto? Falou. O emprego está muito alto. Falei ao contrário, desculpe. Então, o desemprego está muito baixo em níveis históricos, mas a qualidade de vida, isso a imprensa americana tem tratado muito, porque é uma dúvida do porquê que os americanos não estão reconhecendo que a economia melhorou. Hoje tem até uma reportagem interessante no New York Times falando isso, de uma eleitora democrata dizendo assim, eu não consigo entender, eu quero agarrar as pessoas e dizer para elas o que você não viu ainda, o que aconteceu. A taxa de juros nos Estados Unidos está num patamar elevadíssimo, o Lorival lembrou aqui a questão das hipotecas, dos aluguéis, então a inflação, o índice de inflação pode ter caído, mas a memória do aumento de custo continua. Há uma certa birra pela forma como as coisas foram conduzidas pelo Biden. Tem muito eleitor americano que enxerga o Banco Central muito independente, né? Talvez estejam aprendendo aqui alguma coisa com brasileiros, mas eu acho que tem uma... Vocês não perdem a chance de fazer essas comparações, né? Mas é a nossa referência, não tem jeito. Mas é uma discussão, inclusive, que o Trump alimenta.
O Trump alimenta, dizendo, comigo o Banco Central não vai funcionar assim. Quando ele foi presidente, ele ameaçou. Então, veja que quando você tem uma situação em que a inflação explode e você tem um presidente que respeita a independência do Banco Central para lidar com ela, e um outro sujeito que diz assim, comigo não vai ser assim não, comigo o Banco Central não vai agir assim. Então, a situação pode até estar controlada, mas você gera uma confusão na percepção de como os governos, de como o próximo governo americano vai ter que lidar com a ameaça então de crise. Não seria aquela coisa da economia estúpida, é o contrário, então, né? Pelo que eu estou entendendo. Que vocês estão colocando. Não, é a economia. Mas a referência não necessariamente precisa ser o desemprego muito baixo. Acho que o Tiago pediu a palavra. Prossiga, Tiago, por favor. Eu não pedi a palavra, mas eu até complemento. De fato, a percepção, ela acaba sofrendo um rebote daquela fase da pandemia, onde as pessoas estavam recebendo todo tipo de incentivo. Então, era vários tipos de incentivo, eram cheques chegando nas casas, e o fato que isso deixou de acontecer no momento anterior à chegada da percepção. Então, esse limbo, ele acaba gerando essa reação dessa senhora que o New York Times estava mencionando, de que ela quer demonstrar que a situação melhorou, mas os ventos dessa mudança ainda não chegaram. Caio, você ia falar? Não, eu queria ouvir do Loure. Na pesquisa... Por que o Trump é favorito? Não, na pesquisa do fim de semana que o New York Times publicou, tem uns dados muito interessantes que dizem respeito aos grupos que supostamente deveriam ajudar o Biden a se eleger em 2020. Né? Então, por exemplo, os negros, né, e os hispânicos, né? 26% dos negros dizem que as políticas do Trump o favoreceram mais, e só 17% dizem que as políticas do Biden. Nos latinos, 37% dizem que o Trump favoreceu mais a eles pessoalmente e só 15% em relação ao Biden. Então, mesmo com aquela pandemia, as pessoas acham que as políticas do Trump eram melhores para a economia. E aí tem as mulheres também, né? Que os democratas tinham muita esperança de que as mulheres, por causa da queda do direito ao aborto, que foi derrubada graças ao fato de o Trump ter colocado mais 3 conservadores na Corte Suprema, que as mulheres, como elas fizeram em 22, elas asseguraram a maioria dos democratas no Senado e evitaram uma derrota muito maior na Câmara, que normalmente em meio de mandato a oposição vence, com muita margem, muito maior historicamente, né? Pois bem, as mulheres estão muito perto dos homens em termos da visão disso. As mulheres, 39% dizem que as políticas do Trump as ajudaram pessoalmente e só 18% dizem isso em relação ao Biden. E é muito parecido com os homens, 41% em relação ao Trump e 17% em relação ao Biden. Parece com a eleição de 22 aqui, né? Que era um presidente contra um ex-presidente. E aí você podia comparar, o eleitor pôde comparar e fez a opção dele. Exato. Pelo Lula, né? E agora, aparentemente, a mesma questão. Pelo que você está falando, há um saudosismo, ou no tempo do Trump era melhor do que no Biden. Porque ficou uma memória do efeito daquilo que o Biden teve de fazer para fazer frente à situação da pandemia, que encheu de dinheiro a população, e isso aumentou muito a inflação, né? E aí teve também um aspecto interessante que é reflexo da pandemia, que muitas pessoas não quiseram voltar para trabalhar no setor de serviços, hotel, restaurante, essas coisas, pelo trauma da pandemia. E aí isso elevou os salários para atrair essas pessoas, para preencher essas vagas. E isso também pressionou a inflação. E aí o Banco Central teve que elevar muito o juro, e isso prejudicou muito os mais pobres, que são os eleitores do Biden. Desculpa, Thaís, o Daniel está pedindo a palavra em Brasília. Eu só queria saber se a gente já combinou aqui na roda do WW que Biden, diante desse cenário, não desistirá em hipótese nenhuma, que os democratas não vão mudar o seu candidato, e se esse é um cenário de favoritismo, aparentemente, de Trump sobre Biden, que também se repetiria no caso de Trump contra outro democrata qualquer. Não combinamos? Combinamos?
Alguém combinou? Não. Então fica uma excelente pergunta, Daniel. Grande pergunta. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que ir para o intervalo e quando a gente voltar do intervalo, daqui um instantinho, a gente pega esse ponto que você levantou, Daniel. Excelente pergunta. Combinamos aqui que o Biden está derrotado ou há alguma chance, no fundo? Pessoal, a gente volta daqui um instante.